Olá! Hoje nossa análise foca em Êxodo capítulo 38. Vamos ver a construção de partes essenciais do tabernáculo e, uma contabilidade bem detalhada dos materiais usados. Uma história de artesanato e organização comunitária, né? Isso mesmo, muita precisão nos detalhes. Então, vamos começar pelo coração do culto sacrificial ali, o altar de holocaustos. Era feito de madeira de acácia, aquela madeira resistente do deserto, sabe? Mas todo revestido de bronze. Uhum. Quadrado, com cerca de 2,5 metros de lado, por 1,5 metro de altura mais ou menos. Tinha aquelas pontas, né? Nos cantos, tudo numa peça só. Sim, características dele. E os acessórios também todos de bronze. Panelas, pás, bacias, garfos, essas coisas. Tinha até uma grelha interna, né? Exato. E o fundamental, varas de acácia cobertas de bronze para poderem carregar. Porque o altar era oco por dentro, feito de tábuas. E essa combinação de materiais já diz muito, né? O bronze, claro, tinha que aguentar o fogo dos sacrifícios diários. Sim. A estrutura de madeira de acácia por baixo, leve e resistente. E o fato de ser oco com varas para carregar. Reforçam a ideia central. Tudo isso era móvel, feito por uma comunidade em movimento pelo deserto. Nada ali era por acaso, sabe? Exato. Faz todo sentido. Logo depois, vem a bacia de bronze. E a origem desse bronze é bem curiosa. Feita dos espelhos das mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Ah, isso é fascinante! Espelhos naquela época provavelmente de bronze polido, né? Exatamente. E pegar objetos tão pessoais, assim, ligados à imagem, ao valor individual, e transformar em um item de purificação ritual coletiva, nossa, sugere uma dedicação muito profunda. Verdade. Mostra como o cotidiano, e nesse caso, a contribuição específica das mulheres, era consagrado ao serviço divino. Uma transição simbólica, né? Do pessoal para o sagrado comunitário. Muito interessante essa leitura. Bom, seguindo para a estrutura externa, temos o pátio. Era um espaço grande. Imagina aí, tipo uns 50 metros de comprimento por 25 de largura, Bem grande. delimitado por cortinas de linho fino trançado. E essas cortinas eram sustentadas por colunas. Certo. E aqui os materiais começam a variar de um jeito interessante. As bases das colunas eram de bronze, fincadas no chão, né? Uhum. A parte que toca a terra. Mas os ganchos que prendiam as cortinas, as faixas que ligavam os topos das colunas e os próprios capitéis, o topo decorado, eram revestidos de prata. Um contraste bem notável. Claramente uma hierarquia de materiais aí. O bronze mais resistente, talvez mais comum, fica na base, em contato com a terra. A prata, mais preciosa, aparece nos elementos de conexão e acabamento superior, mais visíveis, mais elevados, digamos assim. Faz sentido. E na entrada principal do pátio, a cortina era ainda mais rica, bordada com fios coloridos, azul, púrpura, escarlate sobre o linho, marcando bem a transição para um espaço mais sagrado. Sim, um destaque visual. E a precisão das medidas, a habilidade dos artesãos como o olhabe, o bordador, são muito enfatizadas no texto. Verdade. E o capítulo fecha com algo que parece quase um relatório de auditoria, né? Um inventário completo dos metais preciosos usados na obra, Exato. supervisionado por Itamar, filho de Arão, e Bezalel e Oliabe são confirmados como os mestres artesãos. Os números são de impressionar. Conta aí. Olha só, ouro usado, 29 talentos e 730 ciclos. Um talento era tipo muito peso, talvez uns 34 quilos. Nossa. Prata, que veio de um censo onde cada homem adulto deu um meio ciclo. 100 talentos e 1.775 ciclos. Isso veio de 603.550 homens. É gente, hein? Muita gente, uma mobilização enorme. E bronze, das ofertas. 70 talentos e 2.400 ciclos. Quantidades, assim, massivas. E o texto é super detalhista em dizer onde cada grama foi usada. Os 100 talentos de prata, por exemplo, foram especificamente para fazer as 100 bases que sustentavam as tábuas do santuário e as colunas do véu interno. Um talento por base, mostrando a importância dessa fundação. Um para um. Exato. A prata que sobrou foi para os detalhes das colunas do pátio, os ganchos, as faixas. O bronze foi para as bases da entrada, para o altar de bronze e seus utensílios, e para as estacas do pátio e do tabernáculo.
tudo contado. Então essa contabilidade toda não era só para controle financeiro, né? Tinha algo mais aí. De forma alguma, essa precisão na contagem e na alocação revela muito. Primeiro, a magnitude do esforço coletivo cada pessoa contribuiu, seja com ofertas voluntárias de materiais ou com o ciclo de prata do censo, todo mundo participou. Isso. Segundo, mostra uma organização impressionante e um senso de ordem quase divino refletido na construção. Nada era supérfluo, cada material tinha seu lugar e propósito definidos. É um testemunho concreto da seriedade e do comprometimento da comunidade inteira com aquele projeto sagrado. Então, Êxodo 38 nos deixa essa imagem poderosa. Um artesanato minucioso, materiais cheios de significado e uma contabilidade que, no fundo, sublinha a participação de toda a comunidade na criação desse espaço sagrado móvel. Exato. E fica a reflexão, né? O que essa busca por precisão extrema, tanto na construção física quanto no registro das contribuições, nos diz sobre como aquela comunidade entendia a sua relação com o sagrado. E a ordem que eles desejavam estabelecer ali no meio do caos aparente do deserto. Uma boa pergunta. Algo para a gente pensar sobre ordem, participação coletiva e como a fé pode se materializar de formas tão detalhadas.